Vivam, bom dia. Parabéns por serem resistentes e virem aqui em vez de terem ido para a praia. Costumamos ter a sala mais cheia, mas é graças a este calor que estamos com menos gente, mas boa gente. Aquelas caras que eu já conheço daqui, tenho cá todos os meses. Hoje o tema é comunicação ou incomunicação e a sociedade do espetáculo, e portanto temos aqui 3 artistas do show business. O Zé Pedro da música, que é o homem dos chutes e pontapés e dos ladrões do tempo, que é o novo grupo dele. Mantém os chutes e pontapés, mas também tem os ladrões do tempo, com malta mais jovem também. Mais jovem. Mas você foram mais velhos todos, nos chutes? Sim. Antigamente éramos os mais novos, agora somos os mais velhos, isto é uma pouca vergonha. O Pedro Mexia, que é um artista da palavra, tanto como poeta, como cronista e crítico literário, e da palavra também eu agora ia dizer a quadratura do círculo, mas era só para chatear, não é da quadratura do círculo. E o Henrique Caiate, que é um homem da imagem, um designer, que é ao mesmo tempo um historiador do design, portanto não é só o criador do design, é também um teórico do design. Este tema, e vou começar por ti, Henrique, este tema da comunicação e da incomunicação, vou aproveitar uma coisa muito concreta que foi inaugurada há cerca de um mês, o Museu dos Coches, ainda sem design, sem imagem gráfica, foi, enfim, inaugurado só com coches lá dentro. Faz toda a diferença ter ou não ter a comunicação? Muito bom dia. Antes de mais, agradecer o convite, o meu querido amigo Rui Horta, e à associação e aos colaboradores que estão aqui a trabalhar, à Ana e aos meus companheiros ao trio. Eu não sou comendador. Eu vou partilhar convosco um segredo. Isto começa bem. Não, isso não. Eu só tenho uma medalha na vida, quer dizer, tive várias em criança quando entornava a sopa na camisa, mas só tenho uma medalha na vida que me foi dada, uma medalha de mérito cultural pela Câmara Municipal de Mora, onde nos 30 anos do 25 de Abril. É uma coisa que me orgulhou imenso. Coisa anónima praticamente, feita num cineteatro pequenino muito bonito, foi uma memória linda. Agora, comendador, não. Eu sei, ninguém é perfeito. Ora bem. Se propuserem, já sei quem são os culpados. E tu fizeste uma pergunta. Sobre o Museu dos Coches, exatamente. Nós temos um pequeno problema que eu queria colocar nesta conversa, que acho que pode ser interessante. Mesmo quando somos um ermita, mesmo quando estamos em silêncio, mesmo quando estamos sozinhos, a comunicação existe sempre. Não há hipótese. E, portanto, como diz o Václavic, não há maneira de não comunicar. Isto é o ponto de partida. Claro que nós agarramos às versões mais óbvias, comuns, contemporâneas da comunicação. Através da net, do papel impresso, da televisão, da rádio, etc. Das pessoas a conversar, etc. O Museu dos Coches é uma comédia de enganos grande, porque tem um dos maiores arquitetos do mundo a projetar um edifício em Lisboa, e isso é sempre bom para as cidades e para os países. Termos o Pavilhão de Portugal com o Álvaro Siza, o Estádio do Braga com o Souto Moura e o Paulo Mendes Ribeiro no Museu dos Coches. São 3 prémios Pritzker. O prémio Pritzker, como sabem, é o Nobel da Arquitetura, e isso é sempre muito bom para um país ter esse tipo de âncoras, assim como temos os Jerónimos, assim como temos o Castelos, etc. Em primeiro lugar, muitas pessoas não sabem, mas a coleção dos Coches está dividida em 2 polos. Está dividida no polo onde sempre esteve, ali no Palácio de Belém, e tem um polo muito importante, a coleção é una, sob esse ponto de vista, em Vila Viçosa, na Fundação de Bragança.
E, portanto, há um trato interno em que há uns costos que estão em Vila Viçosa e outros costos que estão em Lisboa. A questão que aqui se coloca é de pensar, se calhar é cedo demais, nós ainda não temos recuo, se isto é um elefante branco. Porque não basta dizer que os costos são um dos polos museológicos mais visitados do país, que são, estatisticamente são. Não era forma de os ter expostos na sala em que estava no Palácio de Belém. A sala originalmente não foi desenhada para isso. Os costos estavam arrumados como se estivessem numa garagem. No Museu do Caramulo, os automóveis estão arrumados assim. E, portanto, o ponto de partida pode ser interessante, que é vamos dar uma casa nova a este espólio, que é um espólio muito rico e muito importante. Eu não gosto de falar daquilo que não conheço, ainda não fui visitar o museu por dentro. Vi o trabalho do meu colega de designer do Porto, António Queiroz, que eu penso que é o designer do Museu dos Costos, não tenho a certeza. Vi o trabalho dele há bastante tempo, que era todo o trabalho de comunicação, de design, para a informação sobre as peças, alguns textos de enquadramento, etc. E respondendo à pergunta da Dani com isto calma, dizer que, claro, que o museu são vários patamares e vários níveis, camadas de comunicação. É o sítio, o Álvaro Cisaveira gosta muito de falar no sítio dos seus projetos, e o sítio é fantástico. É o edifício, com certeza, não tenho ainda dados para o perceber, só ouvi de duas frentes, não o conheço por dentro, não me vou pronunciar. É a coleção, que eu conheço bastante bem, tanto a de Vila Viçosa como aqui a de Lisboa, mas é também tudo o resto de informação. Sites, edições, catálogos, brochuras, textos, sinalética a informar que peças são, etc, etc. E, portanto, claro que um museu que abre assim, abre deficitário, independentemente da sua qualidade ou falta dela. Mas acho que dentro de algum tempo já estaremos todos em condições de perceber se funciona ou se não funciona. E, portanto, não quero fazer juízos a priorísticos, porque seria incorreto e não seria sério. Eu pensava que já tinhas ido lá, de facto não tem comunicação nenhuma, não, ainda não está, estão em concurso para fazer depois. Eu também não fui à inauguração. É um homem rebelde. Não. Bom, mas a questão era a questão da comunicação. E tu já disseste que a comunicação existe sempre, não é? Com a palavra, e o Pedro Mexia, que é o homem da palavra aqui neste grupo, a comunicação, a partir do momento em que aparece a palavra e a palavra escrita, ganha uma nova dimensão. Com os meios todos de comunicação que há hoje, estamos todos perto uns dos outros. Em que parte é que nós temos direito ao silêncio, de alguma maneira? Não temos ruído a mais? Bom dia, obrigado ao Rui pelo convite para estar aqui outra vez. É sempre um gosto vir aqui. Eu acho que nós, para responder diretamente à pergunta da Ana, nós temos sempre o direito a tudo, isto é, mesmo quando esse direito não nos é concedido. Inclusive ao silêncio. A ideia de que não se pode fazer qualquer coisa, nomeadamente, o Henrique agora estava aqui a dizer que não tem Facebook, nem Instagram, nem Twitter, nem site, nem nada. E eu também não tenho um blog, mas neste momento nem sequer tenho um blog, mas costumo ter um blog, mas não estou nas redes sociais. E pode-se, isto é, é fácil, é não ter. Outro dia houve uma senhora que me encontrou e que me queria convidar para um evento qualquer e perguntou-me assim, eu há muito tempo queria entrar em contacto consigo, mas claro, não tenho Facebook, não sei como é que se entra em contacto consigo. Sendo que todas as semanas no meu texto do Expresso vem o meu mail por baixo, portanto é fácil entrar em contacto comigo. Mas o que eu acho que é possível fazer é recusar a ideia, como se comprova falsa, da inexistência, de sermos inexistentes porque, por exemplo, não estamos nas redes sociais. A ideia dessa senhora de que, como não está nas redes sociais, não é contactável, portanto não existe, num certo sentido, responde simplesmente
Está no jornal, leio os jornais. Se calhar a senhora não lê jornais, mas no jornal está o contacto. Aliás, como suponho que também estará na edição online, está lá o mail e é muito simples. Aliás, é fácil porque é o meu nome, portanto não é um mail muito... Havia uma senhora chamada Paula Mexia que recebeu muitos mails para mim e reagia muito mal. P. Mexia, era uma senhora P. Mexia e estava farta de mim, mas não sei quem é, não conheço todo. Mas um dia escreveu-me a dizer: diga aos seus leitores que eu não sou você. E eu assim fiz. Mas esta semana, ou a semana passada, o Humberto Eco fez umas declarações sobre as redes sociais, nomeadamente, e sobre, no fundo, o critério habitual da perda de tempo, da parvoíce, etc. Mas, mais uma vez, como em quase todas as tecnologias, não há nada de novo ali, há apenas uma forma de... Agora discutiu-se recentemente muito aquelas questões de bullying na escola, por exemplo. A novidade do bullying é ir parar à net e ser visto por milhares de pessoas, porque aquilo que é retratado ou filmado, naquele caso dos miúdos, já acontecia antes. Portanto, as redes sociais e a tecnologia em geral não inventou experiências humanas novas, a não ser aquela de facto de estar em contacto com pessoas em permanência do outro lado do mundo, etc. Isso sim, e essa é a parte boa. Mas o Humberto Eco falava disso, e eu acho que, e gerou aquilo que todos os dias, as redes sociais têm uma particularidade, se repararem, se lerem jornais, todos os dias as redes sociais estão incendiadas. Todos os dias há uma notícia que diz assim: as declarações de fulano tal incendiaram as redes sociais. Portanto, as redes sociais, eu passo o verão na Serra da Lousã, que muitas vezes está incendiado, o Facebook bate a Serra da Lousã em termos de estar sempre incendiado. Mas as declarações do Humberto Eco incendiaram as redes sociais, mas eu acho que é possível ter uma posição que, bom, por um lado, como eu digo, que dizer que as redes sociais não inventaram nada, a calúnia não foi inventada pelas redes sociais, a má língua, os boatos, etc. Mas é possível ir buscar uma categoria famosa que o Humberto Eco cunhou, uma dicotomia que ele cunhou há muitos anos, que foi dos apocalípticos e dos integrados, que tinha a ver na forma como as pessoas se relacionavam com a cultura de massas. Aqui é com a cultura de massas e também com a tecnologia, que no fundo era uma posição elitista e catastrofista dos apocalípticos, dos que diziam não, isto não nos interessa, isto é degradante, e portanto ficavam fora e recusavam ativamente. E depois havia os integrados, que são aquelas pessoas que acham que tudo o que é novo é por natureza excelente, e tem que se estar, se não se aparece em todos os sítios, não sabem que existimos, literalmente. Mas há uma terceira categoria que eu acho mais interessante, não me parece muito interessante que haja uma tecnologia de comunicação da qual nós dizemos, e que movimenta milhões de pessoas em todo o mundo, e que nós condenamos genericamente. A mim isso parece-me disparatado alguém ser, digamos, contra o Facebook. Eu não percebo, eu não tenho o menor interesse no Facebook, nas redes sociais, nenhum, mas não percebo também a ideia de ser apocalíptico, no sentido de dizer isto é horrível. O Facebook, aliás, foi inventado historicamente, provavelmente muitos terão visto o filme do David Fincher, o Facebook, antes de servir para derrubar ditaduras no norte da África, o Facebook foi inventado para o engate. Literalmente, é histórico, foi para isso que o Mark Zuckerberg inventou aquela plataforma, que é um propósito pelo menos tão nobre como derrubar ditadores norte-africanos, ou mais, até diria eu, mais universal. E eu acho que se pode ter uma atitude, para mim é muito mais interessante, de ser uma espécie de objetor de consciência, no sentido que, nem sequer é objetor de consciência, é uma palavra muito forte, a mim não me interessa, e não dramatizar isso, não há uma morte social, se eu mudar de ideias daqui a um minuto,
posso inscrever-me numa delas. Eu, pessoalmente, sentiria muita falta de não ter feedback das coisas que escrevo, por exemplo. E é por isso que os meus artigos têm um mail no fim e os leitores, e eu tento manter o diálogo e responder à maioria das pessoas que me escrevem. Aliás, é muito engraçado porque as pessoas acho que não estão à espera que as pessoas que têm o mail lá respondam. Outro dia, a semana passada, houve um senhor que disse assim: gostava muito de eu ler, mas como recebeu uma medalha do Cavaco, nunca mais o leio. E eu respondi-lhe, olha, tenho pena e tal, mas repare, não é o Cavaco, é o Estado português, eu não devo nada ao Cavaco, nem ele a mim, nunca votei nele, tarará, tarará. E o senhor voltou-me a responder dizendo assim, continuo a discordar de si, mas vou voltar a lê-lo, portanto... Muito, recuperei um leitor, foi um bom... e portanto acho que é bom. Eu não percebo muito bem as pessoas que estão no espaço público e não estão, e que se mostram indisponíveis e que, quer dizer, não compreendo muito bem, cada um faz o que quiser. Eu tenho total respeito até pelos casos, mas é um pouco diferente, dos escritores, dos Herberto Hellers, etc., das pessoas que recusam o espetáculo. Mas quando se está disponível, acho normal que as pessoas dialoguem, mas não me parece é que seja preciso ser tão integrado que se considere que é preciso estar, senão morremos, ou que se esteja... Não sei se conhecem um filme do David Cronenberg chamado Existence, que é um filme em que as pessoas estão ligadas às máquinas, introduzem mesmo as fichas no seu próprio corpo. Eu conheço pessoas que estão totalmente ligadas às máquinas, no sentido de saem de um sítio, não vou dizer nomes, mas há pessoas do programa em que eu participo que mal saem do estúdio, ligam o Twitter e o Instagram e não sei o que mais, e eu digo, tu já tens 4 dedos oponíveis e não 2, porque... e é respeitável, não tenho nada contra isso, mas também, desde que se mantenha algum canal de comunicação, e que para mim é o mail... também não é preciso ser apocalíptico, dizer aquelas coisas que de vez em quando há umas pessoas em Portugal, há uns colunistas que dizem todas as pessoas que estão no Twitter são uns imbecis, que é mais ou menos como dizer todas as pessoas da Mauritânia são imbecis, quer dizer, não tem conteúdo esta frase, não é? E portanto acho que não vale a pena aceitar a morte social que alguns declaram, nem a obrigatoriedade de estar num sítio onde não queremos estar, basicamente é isso. Quando eu vinha agora para cá, ouvi um programa com o Mário de Carvalho, que dizia que o Facebook tinha uma vantagem, que era a possibilidade de procrastinar. Quando não queria fazer qualquer coisa, ia para o Facebook. Também é uma boa razão para estar no Facebook, não é? Zé Pedro, a tua comunicação faz-se de uma maneira... estás no palco, tens o público ali. É uma comunicação diferente, não é pelo Facebook, embora tenhas Facebook e não pratiques muito, mas de facto há ali a comunicação faz-se com um fosso, digamos. Ao mesmo tempo as pessoas têm uma enorme ligação a ti. Como é que isso se harmoniza? Portanto, as pessoas... tu sabes que eu ontem disse-te ao telefone que queria tocar-te porque tu tinhas estado com o Jimmy Page e pronto, e portanto isso... damos as mãos. Mas há essa ligação do público ao artista do rock and roll, para irmos direto ao assunto e sem estar a falar, não estou a falar do Leonard Bernstein, um artista da música que é muito próximo. Como é que isso se faz? Tu tens também um feitio muito fácil de comunicar, não é? Como é que tu vives isso? Imagino que todos os dias és abordado por toda a gente na rua. Antes de mais, muito obrigado ao Rui Horta. Também te vou propor para a comenda. Também mereces. Portanto, são dois indivíduos que a gente tem que meter na lei. A Ana também, mas também não pode ser assim muito precipitado. Não sei se eles depois aguentam tanta informação. Pronto, mas há aqui 3 pessoas que merecem. A Ana também. E pronto. As pessoas estão cá hoje, pronto, temos que fazer uma lista grande
e mandar através do, não sei, ou de mail, tu mandas de mail e através do meu Facebook eu não consulto. É uma honra também estar aqui junto com este recente comendador, convém frisar, porque eu não fui pelo Cavaco, portanto não tive essa parte negativa. Foi com o Jorge Sampaio, portanto a minha medalha é melhor que a tua, como se costuma dizer. E o Henrique, o próximo comendador, pronto. É muito bom estar aqui. Em relação a comunicar dentro do rock and roll, eu acho que o rock and roll e a pop rock serão os meios mais fortes de comunicação que existe hoje em dia. Peço desculpa, mas acho mais forte que a escrita e que os jornais e tudo, porque pronto, nos concertos há realmente um processo de comunicação grande através dos discos, e a música, quer a gente queira, quer não, boa ou má, faz parte da nossa vida e todos os dias, de uma maneira qualquer, ouvimos, estamos ligados e até nos chateamos com algumas músicas que ouvimos, e outras realmente, que bom ouvir esta música que já não ouvi há muito tempo, pronto, não interessa. E a ligação do artista com o público, ou de quem está a tocar, e o compositor a fazer as músicas, mesmo que seja em estúdio, é realmente chegar ao maior número de pessoas, abrangê-los, quer seja em cima do palco. E no meu caso concreto, como o Pedro também aqui sugeriu, é um bocado ridículo uma pessoa estar-se a queixar, já que é uma figura pública, está-se um bocado a queixar naquela que chatice, não posso sair à rua e agora tenho que ir ao supermercado fazer isto ou aquilo e não posso ver como vão chatear. Aliás, o que me chateia a mim é se não me vêm pedir um autógrafo ou uma fotografia, porque estou a passar assim um bocado ao lado e um gajo naquela, o que é que se passa? Será que a minha popularidade está a descer? Então o meu índice começa a destruir. Uma vez vinha fui ao ténis, ao Open do Estoril, e então quando vinha a sair o segurança mandou-me esperar, que tem aqui mais uma pessoa para vir, e então era o Federer que vinha comigo e veio assim ao meu lado. E então íamos os dois lado a lado, eu cumprimentei, muito bom, e jogou muito bem, porque tinha visto o jogo dele, sim senhor e tal, e depois uma pessoa fica assim um bocado sem conversa para o Federer, não é? E de repente toda a gente pediu autógrafos ao Federer, e eu estava ali ao lado, ninguém me ligou de nenhuma, portanto, também não me ia esticar naquela, ao Federer, eu também sou conhecido aqui no país, só menos uma fotografiazita ou um autógrafo. Pronto, era um motivo de conversa, porque assim ele já me podia perguntar, mas afinal o que é que fazes, não é? Mas não, nada, zero. E uma pessoa sai de lá um bocado chateada. Estes gajos não merecem uma pessoa como eu aqui. Nunca mais cá vem, exatamente. Muito menos com o Federer ao lado. Mas pronto, isto para dizer que acho que, então, nesta posição, onde o contacto com o público é muito direto, eu acho que uma pessoa tem que forçosamente ter estofo, entre aspas, ou pelo menos estar disposto a ser abordado pelas pessoas, ter esse tipo de comunicação no dia-a-dia, ter essa prática e pronto, e estar disposto a fazê-la, porque isso também faz parte da posição onde se está. E eu, a tocar há 36 anos cá em Portugal, também é normal que tenha esse contacto direto com as pessoas na rua. Quando vocês quiserem interromper-se uns aos outros, façam-me esse favor também. Já interromperam, mas como só há um microfone, depois não ficam gravados. Pois muito bem. Nós vivemos, de facto, num mundo que tem muita informação, permanentemente. Quando eu perguntei ao Pedro se nós ainda temos direito ao silêncio, e claro que sei que temos direito ao silêncio, a questão é, aquilo que não é visível parece que não existe, aquilo que não é falado parece que não existe. Provavelmente isso foi sempre assim, ou naturalmente isso foi sempre assim. Hoje é preciso escavar mais para chegar à superfície, ou não? Há um ditado que diz: quem não aparece esquece, que é um ditado anterior à internet e às redes sociais. Eu acho que esta minha atitude, eu também não tenho nada contra o Facebook, nem o Twitter, nem o Instagram, nem sites, nem nada disso, antes pelo contrário, frequento a internet todos os dias, como devem imaginar, por razões profissionais. E é de facto uma ferramenta extraordinária, se como em tudo na vida separarmos o trigo do joio. Agora, o que a mim me perturba, eu sou professor na Universidade de Aveiro há 11 anos, sítio onde de resto gosto muito de dar aulas, e um colega meu, grande amigo, designer, professor lá até há mais tempo do que eu, no outro dia tinha que fazer uma curta biografia minha
para uma conferência que eu ia dar na universidade e decidiu pôr o meu nome e a profissão logo a seguir era escultor. Ora, eu nunca esculpi nada na vida. A não ser quando andava em Belas Artes, nas aulas de, obviamente, artes plásticas, claro que também fazíamos peças tridimensionais, também esculpíamos, mas como aluno. E eu cheguei-me ao pé dele, até de uma maneira bastante amistosa, disse-me, ao meu grande camelo, lembro-me perfeitamente, e dizia, então tu conheces-me para cima de 20 anos, sabes perfeitamente que... Ele diz, pá, mas eu fui à net, nós não tínhamos nenhuma biografia tua aqui à mão. Eu disse, como é que é possível? Sendo tu professor destes jovens. Eu quando digo aos jovens, meus alunos, eu dou mestrado, que são miúdos que andam nos 22 anos, por aí, e quando eu lhes digo, eu tenho 35 anos de atividade profissional, eu costumo fazer aqui uma pausa, eu digo, tenho 35 anos, há uma pausa, as pessoas dizem, mas que bem estimado que ele está. Eu tenho 35 anos, foi, não foi? E portanto, quando eu digo aos meus alunos que eu tive 10 anos de atividade profissional entre 1980 e 1900, enfim, 8, 9 anos de atividade profissional em que não havia computador, e o trabalho de design, o meu trabalho de ilustração, de capas de livros, de design em geral, foi feito sem computador, os miúdos ficam a olhar para mim com um ar absolutamente, não sei, espantados. Dizem, mas como é que isso é possível? Numa conferência que fiz há uns tempos, falei de uma experiência que tive extraordinária, que foi estar 10 dias no meio da floresta da Amazónia, a desenhar, com 20 e tal outros ilustradores e biólogos e ilustradores da natureza, fotógrafos da vida selvagem, um historiador, uma jornalista, um arquiteto, etc. Nós tomámos conta de um barco, alugámos um barco e andámos pelo rio e só encostámos uma vez na noite de fim de ano para mandar mensagens à família. E eu estive 10 dias sem nenhum sistema destes de transmissão. Nem telefone, nem internet, nada, nem televisão, nem rádio, nem jornais. A viagem de resto começou de uma maneira muito divertida porque nós éramos acordados às 5 da manhã, com o nascer do sol, com o hino português, aos berros no meio da Amazónia. Não. Mas o comandante chamou-me para eu ir à ponte de comando antes do barco arrancar de Manaus e dizer-me assim, é para o dono brasileiro, descendente português, um tipo índio, um homem com 70 anos, chapéu de palha, camisa às flores, um tipo fantástico, cultíssimo da vida da natureza, vir assim e dizer, ok, que eu tenho aqui um problema, é que eu comprei um CD com os hinos do mundo inteiro. E perdi a embalagem, portanto eu não sei onde é que está o hino de Portugal. Portanto eu tive a ouvir o hino da Malásia, da China, até que descobri 2 versões do hino português. A longa, que existe e que nós não conhecemos, e a curta, que é aquela que nós fazemos de conta que conhecemos. Basta ver os lábios dos jogadores quando cantam na televisão, é lindo. E eu fiz uma exigência. Tive um raio de luz e disse-lhe, com uma condição, eu ajudo a escolher o hino de Portugal se todas as manhãs, para além do hino, nós ouvirmos o Pavarotti a cantar um tema chamado Caruso, que era o que estava no filme do Werner Herzog com o Klaus Kinski, num barco igual àquele, que subia a Amazónia. Em que ele há uma altura que vai no deck com uma grafenola, em pé, a ouvir aquela música no meio da natureza. E todos os dias acordávamos com o Caruso, a cantar, com o Caruso do Pavarotti e com o hino de Portugal, só música. O hino de Portugal, só música. Bah, quer dizer, também... Não, e a versão curta, quer dizer... Não exagerando. Isto para dizer que este primeiro fosso é um fosso geracional. Eu não tenho estes mecanismos todos de comunicação porque tenho, na prática, vou fazer 58 anos agora. Se eu tivesse 28, 18, se calhar tinha, admito que sim. Mas eu já tenho tanta dificuldade em gerir o meu tempo, com o meu trabalho, vida pessoal, aulas, etc, etc, que se eu me meto nisso, acabou. Não há mais nada. Não, eu já tenho uma grande dificuldade em falar comigo próprio. E, portanto, se fosse assim, pior. Quando o Rui teve a enorme gentileza de... Nós temos uns jantares sazonais, tipo uma vez por mês,
com outros amigos, e o Rui convidou-me para vir aqui. Pouco tempo depois, li uma notícia que se calhar também leram, e que me fez ficar a pensar ainda mais nisto. O Humberto Eco, de resto, depois de ter escrito o Apocalipse Desintegrados e antes de ter feito estas declarações, há 2 ou 3 ou 4 anos fez um texto precisamente sobre como é que ele se sentia desconfortável de ver o seu nome e a sua biografia usadas na net, porque fizeram-lhe um texto falso da Wikipédia sobre ele. E ele depois faz um texto sobre isso, a dizer, bom, eu escrevi para o gestor lá do Wikipédia, e foram muito simpáticos, porque corrigiram tudo o que ele pediu. Ele até dizia, ainda bem que não me chamaram fascista, que era a pior coisa que lhe podiam chamar, mas outras coisas estavam cheias de erros e de facto corrigiram, e o perfil dele na Wikipédia está certo. Mas eu li uma notícia que de facto, acho que nunca mais me vou esquecer desta história, pela força simbólica que tem. Um jovem chinês, numa cidade chinesa que ninguém sabe, embora com acesso a todas as tecnologias, e depois de ter feito muitas tentativas de parar com a adição de utilização da internet, nós temos vários tipos de adição, como sabemos, não é? Há pessoas que só gostam de torresmos, por exemplo. Outras são adictas sexuais, outras alcoólicas, outras drogas, etc. Não importa. Há vários tipos de adição. Há pessoas que gostam de ouvir o professor Cavaco Silva, não é? É um tipo de adição tão grave como comer torresmos, por exemplo. Faz mal. Bem, mas é o castrol. Este jovem chinês fez várias tentativas sérias de abandonar esta dependência da internet. Pediu aos pais, aos amigos, retiraram-lhe as redes, não sei o quê. Ele, invariavelmente, ia em busca disto. E, portanto, ia a cafés com internet, ia a casa de amigos, etc, etc. Até que houve um dia, de uma forma fria, jovem, 17 anos, 18, levantou-se, foi à cozinha, abriu a gaveta, tirou uma faca enorme daquelas de cortar carne, saiu, foi para o jardim em frente e cortou a mão direita dele. Pensando ele que, cortando a mão direita, ele ficaria afastado desse mundo, porque era, no fundo, a forma de chegar a esta adição. Antes dos olhos e antes dos ouvidos, enfim, era a mão. E eu fiquei impressionadíssimo com esta história. Pessoas que estavam próximos levaram-no para o hospital, acho que lhe reconstruíram a mão, imagino que com menos funções, e portanto eu até admito que em cima da dor física e psíquica ele não tenha conseguido acabar com esta adição. Mas todos nós convivemos com adolescentes e com jovens e sabemos, portanto presumo que os teus colegas no Governo de Sombra sejam todos adolescentes, porque eles estão permanentemente ligados a isto. Não conseguem estar de outra forma. E a mim assusta-me, não o dispositivo em si, mas a utilização que se faz do dispositivo. E, portanto, quando nós estamos em sociedade, estamos a conversar, estamos num jantar, num almoço, estamos com a família, não importa. Estamos a guiar, eu faço milhares de quilómetros. Vocês não imaginam a quantidade de vezes que eu olho para o carro que acabo de ultrapassar ou que me ultrapassa e vai um tipo alegremente a guiar e a mandar mensagens. É assustador. E, portanto, a Volvo tinha um dispositivo no tablier com televisão que o carro, quando começava a andar a 2, 3 km por hora, a televisão bloqueava instantaneamente. Impossível estar a guiar a ver televisão ao mesmo tempo. Portanto, é a utilização que se faz dos dispositivos. Para terminar esta fase, dizer que uma das coisas que é para nós um trabalho de análise sobre a complexidade da comunicação, para nós designers e pessoas que estão a trabalhar neste tipo de território, é esta ideia de que alguns estudos apontam de que nós, em sociedades, enfim, urbanas, desenvolvidas, não estou a falar do interior da África, em que as pessoas lutam pela vida, por água e por comida, mas as pessoas nas sociedades ocidentais, grandes capitais, sobretudo nos litorais, são sujeitas a cerca de 10 mil impulsos por dia, desde que acordam até que adormecem, impulsos que nos tocam nos 5 sentidos. Desde o despertador, pela audição, o gosto quando tomamos um pequeno almoço, o tato, etc, etc, etc. Portanto, o anúncio, o pisca-pisca, os quilómetros no tablier, e nós estamos permanentemente nisto, e nós não percebemos que isto são aceleradores de tempo. Este é o espaço do tempo, no sítio onde estamos, isto são aceleradores do tempo. Se tiverem uma box na televisão e forem à programação da box e disserem, eu quero ver um filme, escolhem.
Querem ver um filme parvo de domingo ou querem ver o Bergman? Escolhem. E veem o filme do princípio ao fim. Em princípio, sem intervalos para publicidade, veem o filme do princípio ao fim. Vocês não só têm um imenso prazer em ver esse filme, como o tempo anda mais devagar. Só que nós estamos cercados de forma obsessiva, até à náusea, por ecrãs. Vivemos a sociedade do ecrã. Temos o ecrã no micro-ondas, temos o ecrã no relógio, temos o ecrã no computador, no iPhone, no iPad, etc, 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 etc. Estamos permanentemente a ver mecanismos que nos estão a contabilizar o tempo. Logo, o tempo é mais curto. Se fazemos zapping na televisão, claro que o tempo é mais curto. O dia continua com 24 horas, mas o tempo é-nos mais curto, fatalmente. E, portanto, eu acho que nós temos que pensar, e há muita gente que está a pensar nisso, que é precisamente em pensar em estratégias alternativas para nós, perante este mainstream, que tornou o mundo mesmo flat, tem coisas fabulosas. Eu, em segundos, estou a ver a programação de uma coisa qualquer em Tóquio, ou no prédio em frente à minha casa, e depois tem as coisas todas que nós conhecemos. O bullying na net é terrível, a calúnia, a difamação, a mentira, o expor a vida dos outros, etc. Já não acho graça, já não sequer acho graça ao alemão que ontem, cumprindo a decisão do juiz alemão, partiu ao meio todos os objetos, porque o juiz diz que tem que dividir tudo com a mulher neste processo de divórcio. Ele pegou numa serra e cortou o iPhone, o carro, o sofá, a cama, e ofereceu a metade dos objetos à mulher e a outra metade pôs no eBay. Já não consigo achar graça. Quer dizer, tem graça, mas... E agradeceu à mulher os 12 maravilhosos anos que viveu com ela. Pedro, a imagem era maravilhosa. A imagem do carro cerrado ao meio. Pedro, no meio disto há um momento para o silêncio, por exemplo, na escrita da poesia. É impossível tu estares no meio deste turbilhão, não é? Continuas a conseguir escrever poesia. E, para além da poesia que tu escreves, também diriges uma coleção de poesia na Tinta da China. Portanto, isso, naturalmente, obriga-te a ler muita poesia para poderes escolher. A poesia é o oposto desse tempo rápido, não é? Antes disso, gostava só de dizer duas coisas sobre estes temas da informação, da notoriedade e da informação, ou do excesso de informação. Duas experiências e uma história. As duas experiências é o lado do ser conhecido, como é perverso a ideia do ser conhecido, e vou dar dois exemplos disso. Uma é o facto de, muitas vezes perguntaram-me, às vezes de jornais, imaginem por exemplo que há um Prémio Nobel da Literatura, que não é um autor editado em Portugal, e perguntam-me assim, quem é que nós podíamos ouvir para falar sobre isto? Eu digo, a pessoa que sabe tudo sobre isso é fulano de tal, porque tem uma tese sobre este autor, traduziu ou qualquer coisa. E dizem-me, não, mas essa pessoa não é conhecida. E muitas vezes eu tenho sugerido pessoas, nomeadamente para serem ouvidas nos jornais em assuntos ligados à literatura, sobretudo, e que nem sequer é aquela coisa do é um académico e portanto não comunica bem, às vezes é o caso, mas muitas vezes é a recusa liminar porque essa pessoa não é conhecida. E eu pergunto, mas a vantagem que se quer é que ela seja conhecida ou que saiba do que está a falar? Eu uma vez convidaram para um debate numa televisão sobre o novo aeroporto ou uma nova ponte sobre o Tejo, coisa do género. E eu disse à senhora que me convidou, mas eu não sei nada sobre esse assunto. E a senhora disse-me, não faz mal, venha à mesma. Não fui, claro. E eu disse, mas eu tentei dizer, faz mal. Não vou a um debate sobre o qual não sei nada. A segunda questão tem a ver também com os equívocos da notoriedade. Porque há graus de notoriedade. Uma coisa é a notoriedade que tem o Zé Pedro, toda a gente sabe que é o Zé Pedro, toda a gente sabe quem são os Chutes, etc. Mas depois há aquela notoriedade difusa, que eu, por exemplo, tenho por causa do programa de televisão, que é aquela coisa de onde é que eu o conheço. Ou você é aquele que entra naquele programa, não é? E não sabem o nome do programa. Chamam-me várias coisas, sim, Pedratura, já me chamaram, confundem-me com o Pedro Marcos Lopes, esse tipo de coisa. Portanto,
que é uma espécie de pseudo-notoriedade que às vezes é divertida. Mas há uma história, por causa da abundância da informação, que eu ouvi contada a uma escritora portuguesa, porque a abundância da informação não... Além da informação poder ser pouco informativa, como é o caso que eu vou contar, mas o facto das pessoas terem acesso à informação não significa elas saberem distinguir se a informação é verdadeira ou errada e saberem usá-la, etc. Eu, uma vez ouvi uma escritora portuguesa contar a seguinte história. Foi falar a um liceu, a uma escola secundária, foi falar aos alunos e houve uma aluna que a apresentou. E a aluna tinha tirado uma coisa que nem sequer era da Wikipédia, era uma coisa qualquer da net, uma pequena biografia. Portanto, a aluna não fazia ideia quem era a senhora, que estava ao lado dela. E apresentou da seguinte maneira: fulana tal é escritora, nasceu em 1932 e morreu em 2004. E a senhora disse: desculpe, mas eu estou aqui ao seu lado. E ela diz: está na internet. De facto, desse ponto de vista, é um pouco difícil. É um pouco difícil discutir com a internet. Mas a questão que tu me perguntaste da poesia é curioso, porque a poesia. Vou dar um exemplo. Eu descobri a poesia da Matilde Campilho, que tem sido a autora do maior sucesso da coleção de poesia da tinta da China, descobri porque ela publicava poemas na internet, inclusive no Facebook. Portanto, neste momento, tendo em conta que já quase não há revistas literárias e a edição não é provavelmente difícil, mas a distribuição é muito difícil, portanto, há pessoas que até preferem publicar em blogs ou em redes sociais os seus poemas e aquilo ter um círculo muito mais alargado do que publicar um livro que tira 200 exemplares e que vende 50 em 2 livrarias no país. E, portanto, mesmo um meio que à partida poderia ser hostil, como seria a internet, não só hostil, como difícil, o grande problema da internet, penso eu, e não sei se alguma vez poderá ser resolvido, é a questão do crivo. Como é que numa coisa infindável se descobre aquilo que vale a pena. Há matérias onde isso é muito flagrante. Por exemplo, talvez a área onde eu sinto, pelo menos nos meus hábitos de leitura na internet, onde eu sinto que é mais flagrante é a área do cinema. Uma parte ínfima do que existe na internet sobre cinema é interessante, mas a quantidade de coisas sobre cinema que há na internet é infindável. E, portanto, saber, ou se recorre, apesar de tudo, às instituições clássicas e às revistas de cinema online e às cinematecas, etc., ou então, se nós formos, por exemplo, blogs de cinema, há blogs de cinema maravilhosos, mas depois há blogs simplesmente de pessoas que vão ao cinema e que escrevem as suas críticas e que se nós procurarmos no Google até podem ser as primeiras que aparecem por uma razão ou por outra. E, portanto, o crivo é muito importante. No caso da poesia também, evidentemente que se eu procurar pessoas que escrevem poemas na internet, por esse critério, só que depois há aqueles métodos de referências cruzadas e pessoas que eu sei que têm critério, etc. E, portanto, no caso da Matilde Campilho isso aconteceu. No caso de um outro poeta que eu depois que eu publiquei, mas que li em livro, mas que descobri na internet, que era o Fabiano Calisto, ele também é editor de um site de poesia no Brasil. E, portanto, é engraçado porque a internet tem uma particularidade, que é, por um lado, é massificadora, mas também é o habitat natural das tribos, e às vezes das microtribos, não é? Todas as pessoas que têm uma particularidade e um gosto minoritário, uma coisa, aliás, fascinante no mundo da pornografia, por exemplo, é uma das coisas que eu acho mais engraçada nos sites pornográficos, dizem, são as categorias. Porque é que as categorias correspondem a uma paleta de gostos infindável, alguns dos quais é preciso clicar para ver o que é isto. No sentido de não sei que tar é esta. E é muito engraçado. Não, é verdade, de vez em quando há uns nomes que a gente percebe o que é, não é? Mas outros, isto é o quê? Não. Geralmente depois em geral não queremos saber. Mas o sucesso da pornografia na internet também tem a ver com um lado,
o apelo é sexual naturalmente, mas também tem a ver com o lado de haver, de ser uma espécie é uma espécie de utopia capitalista, no sentido de que dá às pessoas aquilo que elas querem, por mais bizarro, minoritário ou inaceitável que isso seja. E isso pode ser pode ser pornografia, como pode ser poesia. A poesia também, quer dizer, a maioria das parafilias são mais populares que a poesia. Em Portugal não há, apesar de tudo, sim, quer dizer, um livro de poesia vende umas centenas de exemplares. Eu suponho que a maioria das taras tem mais de 200 praticantes em Portugal. Portanto, aquelas mais simples, exatamente. E, portanto, mesmo no meio tão pouco, à partida, pouco hospitaleiro, diria eu, como sendo a internet, a poesia, e aliás, recentemente saiu um livro de textos exclusivamente feito de textos publicados no Facebook, que é o livro do Frederico Lourenço, que escrevia umas crónicas no Facebook e que eu nunca tinha lido, e toda a gente me falava disso, de vez em quando mandava uma outra, mas e que publicou agora um livro só com textos que ele publicou naquela, e portanto isso é possível, Escreves a tua poesia, escreves solitariamente, claro. Sim, mas a poesia tem uma grande vantagem. Geralmente as pessoas dizem que a escrita literária, chamemos-lhe assim, o ideal é escrever como se, sem pensar não é preciso pensar no leitor, por exemplo, ao contrário de escrever nos jornais, em que há umas regras de comunicabilidade, de legibilidade, etc. Na escrita literária podemos pensar que não existe leitor e, portanto, não temos que nos submeter a uma determinada expectativa. No caso da poesia, eu costumo dizer que pode mesmo não haver leitor, realmente, depois do livro sair. E, portanto, isso é extremamente libertador. Porque havia uma pessoa que dizia que, isso nunca foi tentado, por acaso, mas há uma série de best-sellers de livros, alguns são romances, outros são livros mais ou menos de memórias e tal, de celebridades, de pessoas da televisão, etc., e que se tornam sucessos por causa disso, e que não são bem livros literários, mas enfim. Mas nunca nenhuma celebridade tentou, ou se tentou, não conseguiu, escrever um livro de poesia. Seria interessante saber se uma pessoa da televisão escrevesse um livro de poesia, se a Cristina Ferreira escrevesse um livro de poesia, se conseguia chegar aos tops. Isso seria um grande desafio, porque de facto nunca foi tentado. As pessoas escrevem prosa, as pessoas escrevem ou romances, ou livros mais ou menos confessionais, ou dicas de dietas e culinárias e não sei o que mais. Mas, portanto, há uma resistência natural da poesia, há uma resistência da linguagem da poesia, há uma resistência à celebridade. Um poeta se vende mais de 200 exemplares, os outros poetas já dizem, este é um vendido, já é um poeta comercial, exatamente. E, portanto, é um meio com uma lógica muito, muito particular, mas fascinante também. Eu estou aqui a fazer perguntas sucessivamente, por favor, eu já vos passo também o microfone, que eu sei que vocês vão fazer perguntas, e também está ali outro homem do showbiz, que também pode falar connosco. Zé Pedro, quando tu estás a fazer uma música, também é solitário isso, ou é em conjunto? E tu tens experiência em grupos diferentes, nos Chutes, agora nos Ladrões do Tempo, e já tiveste outras experiências. Como é que é a relação entre as várias pessoas que estão a criar ao mesmo tempo? A criação, do meu ponto de vista, é sempre solitária, não é? Embora podendo ser em grupo, mas é um grupo que os Chutes e Pontapés, quando partem para a feitura de um disco, para a composição de um disco, fecham-se e não pedem muitas opiniões por fora. Eu, pelo menos, não tenho esse hábito. Possivelmente à Cristina peço-lhe uma opinião ou outra sobre determinado assunto, mas isso é só se tenho dúvidas entre algum caminho a seguir, e prefiro mostrar-lhe depois a obra mais completa, de preferência já completa. Mas os Chutes e Pontapés fecham-se um bocado nessa criação. Como o Pedro diz, e muito bem, não temos que estar a pensar, porque é errado e criativamente é castrante estar a pensar, será que as pessoas vão gostar disto?
que eu estou a fazer, e isso aí limita muito. E acho que um compositor qualquer, em qualquer área de criatividade que faça isso, está-se automaticamente a castrar e a limitar a sua criatividade. Portanto, eu acho que raramente, se não nunca funciona, se a gente parte de uma criatividade e se começa a pensar dentro da nossa cabeça o que é que as pessoas vão achar disto, daquilo ou daquilo outro. Em grupo tem essa vantagem, nós somos 5, que é bom porque é número par, portanto, quando há empate, há sempre um, desde que não se abstenha, que está para um lado ou para o outro, e se abstiver, a gente obriga-o a tomar uma decisão, portanto, tem que ser, ou escolhes isto ou aquilo, mas a composição dentro dos chutes e pontapés, exceto, e tivemos álbuns de crise ou feitos debaixo de uma crise emocional dentro dos 5 dos chutes e pontapés, mas estamos bem virados e estamos todos virados para o mesmo lado, a coisa é muito fácil de ser completada. Portanto, aí é bom também, eu pelo menos não consigo trabalhar individualmente, há artistas que conseguem, e mesmo que tenham um grupo, chegam lá... desculpem, com a música feita, com a letra feita, ou pelo menos com tópicos para aqui e para ali, e o grupo depois segue as regras que esse compositor impõe, ou vá lá, ou pelo menos sugere. No caso dos chutes e pontapés e no caso dos grupos que eu me envolvo, prefiro 1000 vezes estar, e mesmo que eu sugira qualquer coisa, depois o grupo direcionar e cada um compor a sua parte no instrumento que tem. Acho que os chutes e pontapés funcionam bem porque cada um tem a sua área de trabalho, percebe? Mesmo os 2 guitarristas que temos, o João e eu, trabalhamos a guitarra de maneira diferente. Eu tenho uma componente mais rítmica, o João tem uma componente mais melódica e mais solista, portanto as 2 guitarras completam-se bem, nunca chocam nesse ponto de vista. Nos Ladrões do Tempo somos 3 guitarristas, que ainda é mais desafiante, e cada um tem a sua maneira de tocar, portanto é engraçado conseguir arranjar espaço dentro da música quando estamos a criar, arranjar um espaço onde a tua guitarra se ouça e principalmente que faça sentido e complete a música. Portanto, esse completar de música em grupo é realmente o sítio onde eu gosto de criar. Houve alturas que cheguei lá com as músicas mais ou menos feitas, tiveram os ajustes necessários a cada um se adaptar e as alterações que cada um propôs fazer àquilo que eu tinha inicialmente proposto, assim como qualquer um de nós pode apresentar sugestões de músicas completas. Isto começa aqui, tem o refrão ali e depois acaba ali, no meio pensamos como é que é e pensamos como é que a música começa e como é que acaba. E isso realmente, trabalhar com 5 sugestões, 5 cabeças diferentes para um projeto comum, no meu caso, é muito interessante. Mais uma vez aqui, o público vai ouvir a seguir e não está diretamente inserido nestas propostas que possam surgir de alterações em cima da mesa. Portanto, o grupo está solitário nesse trabalho e depois de ter alguma coisa feita, vem o produtor que sugere novas alterações, que são aceitas ou não por nós. Portanto, isso é um método de trabalho nos grupos onde eu funciono e que até agora me tem dado muito bem. Depois há um outro lado da tua atividade, digamos, que é o seres DJ e o seres também radialista, não é? É verdade, ele também... Radialista, faz rádio também. Ele faz rádio, pronto. Tem um programa onde conta histórias de música. Pronto. Está bem, não quero dizer então... Já não digo outra vez radialista. Um programa onde conta histórias de música. Isso implica que tu estejas muito atento àquilo que sai. Não vais pôr só músicas antigas, não vais pôr só o Ray Charles a dizer. Mas pões sempre no fim. Pois foi. É a última música que ele põe sempre, era a última que o meu irmão punha. É uma coisa que nós temos aqui na nossa história. Mas tens que estar muito atento, e uma das coisas que eu reparei no programa de rádio que tu fazias, ou que fazes, não sei se ainda fazes, era isso, estás muito atento às coisas novas que aparecem. Como é que consegues estar sempre a acompanhar? Internet. Dá-nos um acesso brutal de informação, isso é verdade.
como o Pedro dizia muito bem, o difícil às vezes é encontrar aquilo que queremos ou a qualidade nas coisas que aparecem à frente. De qualquer maneira, uma pesquisa, como a lista telefónica era, não era? Também tínhamos que pesquisar aquilo que queríamos na lista telefónica, senão aquilo é um bom calhamaço. De qualquer maneira, eu antes de ser músico, e aprendi isso do meu pai, o meu grande gozo era ouvir música. O meu pai ensinou-me a ouvir música, na altura do Kellington e as bandas, as jazz bands que havia na altura, sentava-se ao meu lado, ou eu sentava-me ao lado dele, e ele dizia onde é que estão os saxofones, onde é que estão as trompetes, o que é que está a fazer aquilo, aquilo outro, e vai vendo como essas melodias todas se juntam e originam realmente uma coisa grande. E desde aí isso ficou-me. Claro que depois a minha veia, através dos blues, passou para o rock and roll, e antes de ser música eu só comecei a tocar guitarra, talvez tivesse para aí 21 anos, entrei nos Chutes e Pontapés, que foi a minha primeira banda, e felizmente ainda o é, com 22, portanto foi ali um bocadinho, eu quero ser uma rockstar, portanto tenho que começar por algum lado, e então peguei numa guitarra, fiz umas músicas, e depois com o anúncio do jornal lá consegui ter os Chutes e Pontapés. E até aí, o meu gosto pela música... Não havia, foi um anúncio no jornal. Li esses jornais nessa altura. Mas pronto, de qualquer maneira, esse gosto, o meu grande, era ouvir música. O primeiro espetáculo que eu vi foi o Miles Davis em Cascais, que foi uma coisa brutal, com o Keith Jarrett no piano, que foi assim uma coisa enorme. E estavas lá também, estás a ver, em 1971. Com o tio Vilas Boas a anunciar, ainda por cima o Miles Davis, que era a cabeça de cartaz, exigiu tocar em primeiro lugar, portanto foi a primeira banda que eu vi em cima do palco. Calças verdes e com um topzinho, coisa. Um topzinho preto. Era uma banda fantástica, e foi na altura que o Miles Davis era fascinado pelo Jimi Hendrix. Então usava um pedal do wah-wah, como o Jimi Hendrix a usava numa guitarra, e tinha o cabelo, que é interessante a história do cabelo do Jimi Hendrix, que em Inglaterra, quando ele apareceu, o pessoal ficava fascinado com as roupas, mas principalmente com o cabelo. Ao ponto do Eric Clapton frisar o cabelo e ter o cabelo a Jimi Hendrix, assim como o Miles Davis. O cabelo que o Miles Davis usava nessa altura era por causa do Jimi Hendrix. Ele próprio assumiu, e aliás, se o Jimi Hendrix não tivesse morrido, a próxima etapa era os dois fazerem um álbum juntos, o Miles Davis e o Hendrix. Pronto, de qualquer maneira, aqui a importância da comunicação através da imagem, das roupas, porque o Hendrix, quando chegou à Inglaterra, e a Inglaterra sempre foi tida assim como os músicos e os artistas sempre foram assim um bocadinho esfarrapados, não é? E na altura eram bastante desleixados com aquilo que vestiu, e realmente o Hendrix chega lá com fitas no cabelo, com jaquetes com botões dourados e não sei quantos, e aquilo meteu uma inveja brutal, para além da maneira dele tocar, era aquele aparato todo do cabelo e das jaquetas e como é que este gajo toca. A primeira vez que ele tocou foi com o Scream, em Inglaterra, com o Eric Clapton, e o manager dele na altura foi pedir, mas não dá aqui para este jovem artista, guitarrista, poder tocar um tema com vocês. E o Eric Clapton disse que sim. O Eric Clapton sempre foi muito reservado no tocar, e então o Hendrix sentou, durante o solo atirou-se para o chão, tocou com as guitarras atrás das costas e não sei o quê, ao ponto do Eric Clapton nunca mais se mexer o resto do espetáculo, porque não conseguia sequer igualar uma prestação daquelas do Jimi Hendrix. Mas... É que o último episódio que aconteceu recentemente, dessa natureza, não foi com um artista rock, mas com um político. O que aconteceu com o Varoufakis, dos blusões e da moto e não sei o que mais, aquilo foi, se ele fosse uma pessoa apagada, do ponto de vista como são os outros membros do governo grego, presumo, não se tinha tornado uma figura para o bem e para o mal. Há equívocos no meio disso, mas quer dizer, essa força da comunicação, que depois se pode discutir o que é natural, o que é deliberado, o que é não sei o que mais, dominou completamente. Ainda agora, esta semana, era ele sentado no chão a beber Coca-Cola no Parlamento, não é? Portanto, isso tem uma força. Não, é verdade. Eu acho que a parte como uma pessoa se apresenta, por exemplo, agora pegando no Jimmy Page,
O Jimmy Page foi um músico inglês, depois formou os Led Zeppelin, e os Led Zeppelin, ele estava um bocado mal visto, digamos, na comunidade de músicos ingleses, então o manager dele, que era o Peter Grant, começou a banda, e os Led Zeppelin começaram a ser, formados e erguidos nos Estados Unidos. E eles, como era inglês, o Peter Grant era o manager, era um tipo assim, altalhoço e tal, parecia assim um bocado urso. Cada vez que vinham falar com ele próprio dizia, berrava primeiro, não era? Primeiro dava um berro, depois é que perguntava o que era. Que era a maneira de meter os gajos no sítio, não era? Mandava 2 berros primeiro, está bem, o que é e tal. E o outro já estava encolhido, bem, era só para perguntar e tal, se posso ir à casa de banho, está bem, vá lá. Tanta coisa, é também uma forma de comunicação, não é? Antes que venham lá com perguntas estranhas, um gajo primeiro berra, o que é? Não é? O que é que queres e tal? E diz lá, o que é que se faz? Então, são realmente maneiras de... Pois é, quando quiserem entalar, cresces logo para eles, né? E depois naquela, o que é que estavas a perguntar? Qual era a pergunta? Mas é uma tática. Pronto, portanto era... Não sei se... falar sobre a música, mas pronto, olha, o Henrique quer te interromper. A Marlene Dietrich, antes de ser filmada cotidianamente pelo Stroheim, tinha um jogo de espelhos que transportava consigo para ela própria estudar os seus planos e ver como é que ia ser filmada. Portanto, isto do Varoufakis, que é obviamente uma popstar, independentemente do que for o desenlace das negociações com a Grécia, tem muito a ver com esta sociedade de espetáculo. Eu, como sou um grande amante do humor e gosto muito de situações de facto fora da norma, fixei uma coisa que é isto, mas ao contrário, que é a última gafe do Berlusconi, que eu acho absolutamente genial. O Berlusconi, para além de já ter feito mais operações plásticas do que sim essa senhora que vocês estão a pensar, ele já sai de casa como estas popstars todos, os políticos são popstars, já sai maquiado, já sai com os guarda-costas que impedem os fotógrafos de fotografar o lado pior, como o Júlio Iglesias, fotografa só o lado bom. Já fez, enfim, já tem a cara dele completamente transformada. No outro dia foi conduzido pelo seu motorista para um comício em Milão. Estavam em eleições, não sei se era o encerramento da campanha, havia vários comícios em Milão. O motorista deixou no backstage e sobe a rampa para o palco e quando está a subir a rampa pergunta a alguém